E aí, como é que foi, Juliana, essa transição, né? Daquela dona de casa tímida, que eu me lembro que um dos primeiros atendimentos, você dizia assim, não, se o correio chegar aqui e tu não tiver, eu não vou lá, não. Uhum. Qual era, assim, acho que isso é uma coisa muito interessante de falar, né? Porque você já tinha trabalhado no Brasil com a sua carreira como fisioterapeuta, mas quando você chegou aí num país diferente, mesmo dominando a língua como você dominava, é como se você tivesse travado, voltado Uhum. a uma infância, onde Exato. você, de certa forma, apesar de ser mãe, meio que dependia do Eduardo para tudo. Se o Eduardo não estiver em casa, o dedetizador não entra. Eu não vou falar com ele, mesmo sabendo falar. Se o Eduardo estiver em casa, eu não vou lá atender a porta. Eu não atendo o Uhum. telefone, que vão falar inglês comigo, eu não sei falar direito. Se eu falar alguma coisa errada, né? Então, assim, o que é que acontece, né? Eu costumo dizer, Juliana, que assim, a gente passa por um processo que eu chamo de a volta para casa, a volta à casa do pai. Quando é que essas coisas acontecem? Quando você passa por uma transição como essa, você saiu do seu país, onde você dominava a língua, dominava tudo, e você já tinha deixado de trabalhar na sua área fazia muito tempo, ajudava o Eduardo nas coisas, como você falou aqui no começo, eu ajudava, mas quem Exato. tomava a dianteira era ele. Eu só Uhum. entrava de coadjuvante. E aqui Uhum. nessa história, tirou o Eduardo da jogada e você virou a protagonista. Pela primeira vez em 6 anos nos Estados Unidos, você assumiu a dianteira, coordenou a mais, porque você vê, as mulheres que estavam lá, a Aline estava em outra, e a moça também estava em Airbnb. Então você coordenou. Quantos homens tinham nesse grupo? Você lembra? Quantos? Eram 15 15. integrantes, não, mas tinham 15 porque eu tinha empresa que eram dois, é Então, 15. então aí você toma a dianteira, se coloca como protagonista, se posiciona, orienta e resolve, faz e acontece, faz tudo, né? Uhum. Então, qual era, né? Então, como eu estava falando aqui da casa, do retorno à casa do pai. Quando você chegou aí nos Estados Unidos, um país diferente, onde não domina uma língua. Então, Eduardo era seu chaveirinho, como costumam falar as mulheres aí dos Estados Unidos, né? Meu chaveirinho. Não saio, Carrega para todo lugar, né? não saio sem ele. E como é que é essa história do retorno à casa do pai? Quando nós nos fragilizamos em algum momento da vida, a gente tende a voltar para a casa do pai. O que é a casa do pai? São as crenças que a gente aprendeu com ele, que na maioria das vezes nem são positivas, às vezes são crenças negativas. Então, quando você saiu do seu país e foi para aí, é como se você voltasse para a sua infância e ficou atrelada a fatos da sua infância que, digamos, te colocava nesse lugar de timidez, de falta de posicionamento. E na terapia, né, do processo, você trouxe a história da escola. Eu gostaria que você contasse essa história, porque você voltou para a infância. O Exato. Eduardo, que é seu marido, ficou muito mais no lugar de pai, Uhum. vezes, né, cuidando dessa menina que tem medo de Uhum. falar com o porteiro, que tem medo de atender o telefone, né? Sim. Então você vê como é que isso faz sentido, né? Eu sempre percebi isso. Todo momento que a gente se fragiliza, a gente volta para casa do pai, para a infância e Que é para. onde tem. Exato. Então, como é que foi essa história da escola aí que você viveu, que isso é importante contar, porque as pessoas perceberem o quanto uma historinha Uhum. não da nossa vida se a gente perceber. Uhum. Então, vamos lá. Em uma das sessões, né, com a Clenice, ela pediu para a gente lembrar de fatos, né, da primeira infância, da segunda infância e tal. E assim, do nada, né, vamos dizer, do nada, Do mas a gente nada. sabe que é do inconsciente. Eu lembrei que quando eu estava na pré-escola, ia ser a formatura do pré, a professora perguntou quem gostaria de ser o orador de turma. E eu não tive dúvida, né? Levantei minha mão, porque eu sempre gostei de palco, eu gostava de, né? Sempre gostei, até os 7 anos de idade. Até aquela Na data, verdade, assim, até em aquela alguns data setores, fatídica. falando era até os 7 anos. Depois eu continuei, mas só dançando em outras coisas. Mas aí, como tinham, acho que umas 5 crianças que se ofereceram para ser orador, eles falaram: ah, então a gente vai fazer um teste, né? Vamos ver quem se sair melhor vai ser o orador de turma. E eu não tinha muita facilidade com leitura, com 7 anos de idade, 6, né? Mas me candidatei e estava lá. E aí, na hora de ler o texto, estava a professora
o diretor e o coordenador, alguma coisa assim. E aí eu tava lendo, eu não lembro mais nem a sequência, se eu fui a primeira ou não. Eu acho que eu não fui a primeira, não. Mas aí na hora que eu tava, não terminei nem o primeiro parágrafo, o diretor já falou: para, você não tá boa o suficiente, você não é boa. Eu não lembro agora se foi ou está, né? Você não está boa o Mas o suficiente, ou que não é bom o você suficiente. interpretou, qual foi a sua interpretação? É que eu não sou, né, a minha interpretação, Não porque eu foi carreguei boa isso. o suficiente. Exato. E aí eu achava que eu não era boa, não só na leitura, eu não era boa. Aí que começou, acho que um pouco do meu perfeccionismo para algumas coisas, né? Ou achar assim, ah, se não for para ser perfeito, eu não vou nem fazer. Isso acaba levando também para outras coisas, né? Para outros Claro, problemas. claro. Pois é, E, então, e aí isso me travou, tipo assim, ah, eu não tô pronta, eu não tô boa, né? eu Aí eu vou- fui é, e aí então, cada vez que eu pedia mais, porque assim, se eu quisesse ser alguma coisa, eu precisava exigir muito mais de mim para conseguir, sim, né? é o que a gente falou, né, há pouco, né? O que é que acontece? Você conseguiu ultrapassar esse trauma aqui e você seguiu a tua vida. Você dançou, você fez sua faculdade de fisioterapia, você casou, namorou, casou, teve Uhum, 2 filhas, você conseguiu ser bem-sucedida em várias coisas. uhum, Mas na hora que você foi para uma situação onde você não estava dona do espaço, porque você saiu do teu país e foi para um outro país, onde você uhum, não dominava a língua, ou pelo menos acreditava que não dominava, né? Porque você sabia, mas não tinha confiança para falar, que é bem comum, né? Toda pessoa que vai falar um uhum, outro idioma tem sempre essa coisa, essa dúvida, será que eu estou falando direito? Então, nesse momento, você se fragilizou nesse sentido, né? E aí a uhum, história vem, aquilo que está ali guardadinho vem. Então, uhum, você estava nesse período aí dos Estados Unidos de 6 anos, encolhida, sem manifestar a mulher que você é, porque aí você se aliou a essa história do passado, presa lá, né? E essas histórias, quando a gente se alia a elas, a gente se alia com um único objetivo: resolver, resolver. uhum, Então, esse negócio aí, então, o que é interessante, que eu não sei se a gente falou no começo, né? Que a mentoria era o Eduardo, você estava de coadjuvante. uhum, Então, acreditando que, como você não falava a língua 100%, como você não era fluente como você achava que deveria ser, então não falo nada. Aquele uhum. cara lá falou que eu não era boa o suficiente. Aqui, então, é que eu não sou mesmo. No meio de tanta gente com experiência importante, Pois né? é. E aí, de repente, nessa mentoria, tinha lá muita gente muito mais experiente do que você. Uhum, Empresários que já estavam lá no ramo de compra e venda há tempo, mas do ponto de vista da mentoria, você estava no mesmo barco. uhum, E aí, com o suporte do mentor, que estava ali também, você conseguiu. A gente já tinha passado também por essa sessão já, né, onde você já tinha destravado essa coisa aí, né? Porque uhum. aí o que é que interessa dessas histórias? A gente entender qual foi, o que é que ficou gravado no nosso subconsciente. O fato em si, ele é totalmente inócuo. Exato, O exato. que E a partir do momento que eu identifiquei que eu estava carregando essa frase comigo, de não sou boa o suficiente, por causa de que um diretor me falou quando eu tinha 6 anos de idade, né? E aí a gente fez análise e tudo, será que é verdadeiro tudo que ele falou, né? Será que isso é coerente com o que você está vivendo? Você tudo que precisa, né? você já fez na vida, Exato. então E isso aí aquilo se quebra, né?